Ó, estamos na reta final aqui, terminando com papo de futebol que a gente gosta mais. A gente tava falando do Dorival. Um meia, um jogador de beirada. Precisa. Você tem informação de que... Cara, eu sei que devem ser 3 a 4 reforços nessa janela do meio do ano e o Corinthians não vai gastar. Pelo menos esse é o plano da atual diretoria, né? Esse que é o problema. Mas de não comprar jogador e pegar o que tá em final de contrato, como era o Angileri no Getafe, ou o cara que tá sem clube. Ponta, assim, é uma prioridade do Dorival. O zagueiro é prioridade, tá precisando faz um tempo de um zagueiro bom, né? Então, tá precisando. Gustavo Henrique machucado. Lateral direito tá precisando. Se bem que Félix agora Torres descobrimos o Carlos Alberto Torres, né? Ai, meu Carlos Alfélix Torres. Ele tá bem. Tá melhor, bem mesmo. Melhor que na zaga. Cara, melhor que na zaga. Assim, ele garante o básico ali, tipo, é um cara alto, forte. Ele não apoia, né? Ele marca pela direita. Né? Ele é muito grosso. Como não apoia? Ele que fez a jogada do ele meteu, gol. Ele tava saidinho no ataque. Ele meteu um bolão pro Yuri. Jogada do Mas, gol, cara, eu achava importante o Corinthians tentar resolver essa situação do Félix. Tipo, pra mim, ou pro bem ou pro mal. Ou tinha que vender, ou tinha que, tipo, vamos ver entender qual que é desse cara. O Corinthians pagou caro nele. Mas dá pra resgatar um jogador de qualidade, da seleção equatoriana. Então, ele foi bem em todos os lugares, menos no Corinthians, né? Mas no Corinthians ele foi muito mal, inseguro. Muito mal. Eu acho que assim, cara, se ele pegasse um time que tinha uma defesa, tipo, se ele tivesse um Gil no auge ali do lado dele... Isso, também. Talvez passasse batido, até porque né? a nossa zaga não é uma zaga fraco. forte, né? Pô, ríspida, o Corinthians gastou né? 60 milhões em Kaká e Félix, Meu somados. Deus do céu. O Yuri Alberto vai ser vendido? Informação que o Luiz Fabiani... Não fala isso não, Fabiani. Não fala não. Você é um canalha. Eu vi essa... Mas, cara, não, essa Neto, é do Neto, né? É do Souza, na verdade. Do Souza e do Neto. Souza e do Neto. Que o Vitor Pereira tinha pedido ele pro Wolverhampton 35 milhões de euros. Se chegar, o Corinthians vende. Muito difícil de você segurar. Não fala isso mas é difícil, velho. O Corinthians tem dívida pra caramba com o André Cury, que é empresário dele. O Corinthians precisa fechar as contas, tipo... Eu acho que se chegar um negócio sólido, sai. Só que o Yuri já teve mais decidido a sair em outros momentos. Tipo, ano passado, no meio do ano, quando ele teve uma apendicite e ficou afastado um tempo, ele tava decidido em sair naquela janela do meio do ano passado. Acabou não saindo, ficou e hoje ele já pensa até em renovar o contrato. Então, o Yuri vai sair e chegar um negócio muito bom. Tipo, como seria essa proposta do Wolverhampton, que não é um puta time. Mas tá na Premier. 35 milhões, jogando Premier League. E outra coisa, se ele fizer um gol lá, vai pra seleção direto. Né? Um gol lá vale mais do que 50. Quando ele terminar de assinar o contrato com a seleção, ele já tá na seleção. O Wolverhampton ele já tá convocado. Premier League é o pelo atalho, menos né? pra ir uma vez. Vamos ver se com o Ancelotti isso aí vai mudar, né? Mais ou menos, né? A pré-lista dele tá com Oscar, mano. Nossa, não, mas cara, acho que Neymar. Neymar tá nem jogando. Cara, aí eu acho, assim, eu vi muita gente que... A pré-lista, cara, não dá pra criticar, entendeu? A pré-lista, o cara às vezes... são 50 nomes. 50 cara, meu. Ele montou 30 lá. Aliás, o que vai repercutir mais na segunda? A convocação do Ancelotti? Nossa, tem tudo junto. Do impeachment. Com certeza. Vai repercutir mais, né? Corinthians é muito sempre. O impeachment. Que hora é às 6 é a primeira chamada do impeachment, às 3 é a convocação do Ancelotti. Às 3? Nossa, vai ser quente, hein, velho? Que segunda-feira, hein? E terça o Corinthians jogando pela Sul-Americana. Se não ganhar... Se não ganhar... Tá eliminado. Vai ter que ganhar. Se o Corinthians não ganhar, vai ter que torcer pro Racing ganhar do Cali lá na Colômbia. Não ganha. Ou empatar. Muito difícil. Tipo, o Corinthians vai ter que ganhar. O lado positivo é que o Huracan vai ter uma decisão no Campeonato Argentino no final de semana. Na semifinal, né? Então pode ser que vá com time misto. Pro jogo contra o Corinthians? Pode ser. Porque tá classificado em primeiro. A menos que o Corinthians ganhe de 4-0. Não, mais vai rolar. 4-0. Não, é 4, porque são 7 de saldo. Então você faz 4, aumenta 4 no seu e tira 3 deles, entendeu? Mas aí nos outros critérios o Huracan vai estar na frente. Iguala em vitória, ficaria no saldo. Não mete 4 de jeito nenhum. Não vai. Possível. Não vai. Mas Cara, eu acho que é um jogo ganhável. Eu fui Corinthians e Huracan e Itaquera, que foi 2-1. Eu não achei nada demais o time do Huracan. Achei que o Corinthians ficava zoado. Achei que o Corinthians jogou pior contra o Cali do que contra o Huracan. Acho que dá pra ganhar e vamos ver o que ele vai fazer nessa escalação de amanhã, né? Porque o Dorival gosta de poupar. Ou gosta ou não. Tá sendo obrigado a poupar porque o time fisicamente tá morto. A gente tava falando do Yuri. Quem é o cara que o Corinthians estaria de olho pra trazer pro lugar do Yuri caso ele saia? Ouvi falar no Firmino. Existe isso? Não, isso não me chegou nada. O Firmino é um cara que publicamente já falou que tem vontade de jogar no Corinthians. Se eu não me engano, ele tá acabando o contrato dele lá na Arábia. Olha, eu acharia interessante, viu? Eu gosto do Firmino. Mas eu não tenho informação de nomes, até porque todo mundo que eu pergunto... Ontem eu liguei pra uma pessoa do CT e falei, contratação... Eu fui perguntar do William Arão, que o Facincani deu a notícia, né? Do William Arão e do Mina, que era do Palmeiras. Aí eu fui perguntar, o cara falou, não tô sabendo.
janela, quem tá sabendo é só o Fabinho. Tipo, o Corinthians centraliza tudo no Fabinho de janela. Então tá um negócio bem blindado. Não, eu acho que é bom porque, tipo, você consegue estabelecer um plano de ação, né? Quando você tem muitas cabeças ali, pensando cada um num perfil de contratação e tal, eu já acho que às vezes você não consegue ter um perfil bem definido. Acho que o Fabinho é um cara competente, cara. Um cara competente. É difícil se avaliar o trabalho de um cara olhando quem tá acima dele, que é o presidente. E acho que ano passado, boa parte da salvação do Corinthians veio da janela que ele fez no meio do ano, né? A doutora Ana saiu por causa do problema que ela teve com o Fabinho Soldado, que é o que chegou não sei pro torcedor? Eu acho que não foi por causa disso. Ela tinha alguns desgastes com as comissões técnicas. Não era só com ele? Não. Falou muito por causa do Mateuzinho, né? Exato. Assim. Cara, o que eu ouvi... Ou foi com o Dorival agora também? Não, isso do Dorival, o Dorival até ligou pra ela depois, pra deixar claro. Teve isso? Teve. O Dorival ligou pra, tipo, queria deixar claro, não fui eu que fiz sua caveira aqui, porque também estão trabalhando junto há 2 semanas, né? Não ia chegar e mandar embora uma médica. Mas foi meio que uma gota d'água, já tava um trabalho desgastado, assim, tanto o Ramon deixou várias indiretas pra doutora Ana em entrevista coletiva. E, cara, o que eu ouvi é que, às vezes, ela era muito cautelosa para liberar jogadores de volta pro campo e que no futebol, às vezes, você precisa correr um risco. Tipo, se ele jogar amanhã, ele vai machucar. Mas amanhã é Corinthians e Palmeiras, a gente precisa dele. E aí rolava essa divergência, às vezes ela não queria liberar e os caras pediam. Enfim, não tava uma relação boa, já tá há bastante tempo no Corinthians, desgastou, então foi natural e ela sai bem, tranquila, assim. Publicamente se mostrou... O Coronado deu errado no Corinthians? Deu. Eu também acho, velho. Cara, eu acho que assim, véio, não tem pra mim, a cobrança no Coronado ela só é tão alta por causa do Rosala. Até já falei isso pra ele uma vez. Teve uma vez que ele teve que falar publicamente o salário do Coronado e ficou todo mundo assustado. Eu não acho ele mau jogador. Mas não, acho que ele pode agregar. Não tem perfil pra jogar no Corinthians. É um cara que chegou com panca de protagonista e que não vai ser. Mas acho ele útil pro elenco. Acho ele útil. Renato Augusto não aposentasse. Seria uma boa? Estão falando que o Renato Augusto pode voltar pro Corinthians. Era zoeira de internet, né? Mas eu preferia o Renato Augusto Coronado, você acredita? Eu preferiria, velho. Cara, eu acho que o Coronado, se eu fosse um jogador que tivesse um relacionamento melhor com um antigo treinador, teria rendido melhor. Ninguém acha que o Coronado é bagre. É bom de bola, dá pra ver. Sabe bater na bola, sabe conduzir. Mas aquilo, fisicamente, ele é um estrangeiro, velho. Ele nunca jogou profissionalmente no Brasil, ele jogava em outros calendários. Tipo... A Arábia Saudita. Então, mas o que falta no Corinthians, eu acho que é planejamento, cara. Porque troca tudo, é foto errada, é cara sendo mandado embora. Né, velho? Porque, não, mas assim, se você faz um planejamento pro Coronado, fala, Coronado, você vai ser o cara do Corinthians na Sul-Americana, você vai ser o meio armador. Foi importante. Se prepara que na Sul-Americana... Você vai ser o cara. Revezar com vou te mostrar aqui, ó, como vai ser o time que a gente 10. vai montar pra esse campeonato. Pô, a gente fazia isso na escola, cara. Pode crer. Quando tem 2, 3 torneios. Pelo amor de Deus, cara. É o Corinthians, velho. Lembra do Luxemburgo, na Sul-Americana? Que ele montou um time pra Sul-Americana e o Corinthians jogava sempre final. Então. Foi ali que ele descobriu o Moscardo. Entendeu? Isso. Se o Roger Guedes tivesse ficado, talvez tivesse uma sorte melhor lá. Entendeu? É isso, não tem planejamento. O Guedes tá realizando o sonho dele, né? Pelo amor, hein, Não velho? tem planejamento, entendeu? Em nada. Não tem planejamento em absolutamente nenhum setor. Isso é Corinthians. Nenhum setor. Mas. Nós amamos o Corinthians assim mesmo. Vamos fazer o quê, né? Vamos torcer pra. Vamos torcer pra dar certo. E o time em campo, a gente se mata lá e. Fica gritando. É o que resta. É o que resta.